Oi pessoal, eu sou a Liliane Orsoni, psicóloga e psicodramatista. Vamos começar agora o Psicodramatizando. Hoje eu quero compartilhar com vocês como é que foi o meu processo de escolha do psicodrama. Quando a gente entra na faculdade, nós nos deparamos com duas escolhas. Aliás, ao longo da faculdade a gente vai tendo que fazer duas escolhas. Uma é a área e a outra é a abordagem. A área que eu escolhi foi a clínica. E a abordagem foi muito interessante, que logo que eu entrei na faculdade, eu falava, psicodrama de jeito nenhum, aquele negócio de almofadinha, teatrinho, não quero saber. E fui conhecendo os cursos, as outras abordagens ao longo do curso. Eu cheguei a fazer o introdutório em Gestalt, que eu gostei muito, fiz com a professora Conceição, com a Ivana Orionte, com a Laura, né, que aí falava das bases filosóficas, da fenomenologia, do existencialismo, que eu achei muito interessante. Mas eu quis conhecer as outras coisas também, né? E aí, quando eu estava fazendo a matéria Psicologia Social com a professora Sônia Margarida, que é psicodramatista, ela compartilhou conosco um teste que tem no psicodrama, que ele é conhecido como teste sociométrico. Que ela estava falando que no grupo, é apresentado para o grupo uma consigna, tipo, hoje vamos no cinema, quem eu levaria para o cinema? Aí eu tenho que escolher as pessoas que estão ali no grupo, quem eu levaria e quem não levaria. E o interessante é que eu tenho que falar depois quem eu escolheria ou não e explicar o porquê. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, gente, como é que pode uma coisa dessa, né? Até assim, o medo que a gente tem da exposição, mas depois que você vai estudar, você vai compreender como é que é isso, como é que esse teste, ele é muito rico, né? Ainda mais pra gente ver como é que são os relacionamentos e medir relacionamento, né? E reforçando, né, que o psicodrama foi criado pelo psiquiatra romeno Jacó Levi Moreno, né? Então, como ele vai trazendo essas contribuições. Aí, ao longo do curso, eu também comecei a fazer psicoterapia de grupo, né, com um psiquiatra psicodramatista, Dr. Helder Elias, que já falecido, e que foi uma experiência muito rica. É interessante que o Dr. Helder sempre falava o seguinte, que fazer a psicoterapia de grupo era uma promoção, então você começava com o individual e depois você passava a fazer a psicoterapia de grupo, né, e eu gostei muito. Só reforçando que antes de entrar para a faculdade, eu já tinha experiência que lá para minha adolescência eu fiz psicoterapia individual com a professora Débora Alarcon, mas na abordagem rogeriana também, então já tinha um pouquinho de conhecimento, né? Mas aí ao longo do curso eu fui fazendo outras matérias, fiz uma matéria que estudava psicanálise e foi muito interessante que nessa matéria um monitor da professora chamado Guilherme, a gente conversando como é que era esse processo de eu escolher, né? E ele usou a expressão que ele falou que eu ia ser mordida pela abordagem, né? Mas depois eu entendi que, na verdade, a gente acaba escolhendo a abordagem, gente, com aquela que tem a ver com a gente, com o jeito da gente ser, né? De como a gente, as coisas que a gente pensa, coisas que a gente acredita, né? E para mim, como relacionamento sempre foi muito importante. Outra coisa também que ao longo da faculdade a gente acaba participando de várias apresentações de monografia, né? Aí eu optei, junto com minhas colegas, participar da apresentação de monografia de uma aluna, a professora Ângela Baiocchi, né? Eu me encantei também, aí vendo mais teoria do psicodrama, aliás, conhecendo um pouquinho mais, e eu já me encantei com o psicodrama. Nesse processo todo, chegou a época de eu fazer um estágio. Eu até tentei fazer com a professora Ângela Baiocchi, que era fora da faculdade, mas na época eu não consegui por questões burocráticas. Mas acabei fazendo na faculdade mesmo com a professora Elivar Lopes, que foi também, assim, que me ensinou demais de psicodrama. E ali eu já tive condição de aprender coisas, estudar o psicodrama e atender grupos, gente. Eu atendi 3 grupos, né? Grupo de adultos e atendi 2 grupos que foi muito interessante, porque um grupo era de mães e o outro grupo era dos filhos de crianças dessas mães, né? O atendimento eu fiz em dupla com a colega de estágio, a
Midian, que foi muito legal mesmo, e aprendi demais. Aí, quando eu saí da faculdade, eu não pensei duas vezes, realmente já tinha escolhido, já me via psicodramatista e logo fui fazer o curso de formação, que na época era um de 3 anos, né? E a gente chamava curso de formação. Hoje os cursos já são, muitos cursos já são conhecidos como curso de especialização, né? Porque já tem a chancela de universidade, mas na minha época era formação, né? E é interessante falar minha época, né? Mas porque aconteceu. E aí eu fui para a SOGEP, né? Sociedade Goiana de Psicodrama. E ali eu me encantei realmente com o psicodrama, pude estudar a fundo o psicodrama, fui muito bem acolhida, né? E continuo até hoje lá, né? E em outra oportunidade eu explico mais para vocês até o que é a SOGEP, né? Ok, então isso era hoje o que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou curiosidade, por favor, escreva nos comentários abaixo, e assim que puder, terei prazer em responder, né? Vamos que vamos e até o próximo encontro.